A Quaresma é um deserto, mas não um deserto vazio de esperança ou de presença divina que nos abandona. É um deserto onde a alma se descobre profundamente necessitada de Deus, onde cada privação nos ensina a valorizar o essencial que realmente importa, onde o silêncio grita a presença divina com mais força e clareza do que qualquer palavra pronunciada num momento de distração ou negligência. Durante esses 40 dias que precedem a Páscoa, somos convidados a entrar numa experiência profunda de conversão, não apenas superficial, que muda apenas comportamentos externos, mas que atinge as raízes mais profundas do nosso ser, aquela transformação que alcança o coração. A Quaresma não é um castigo que Deus nos impõe com ira. É um presente de misericórdia para que possamos voltar a Ele com o coração inteiro, reconciliados. Quando rezamos o terço durante este tempo sagrado, não estamos simplesmente recitando palavras que ecoam numa sala de estar ou numa capela com ninguém nos ouvindo. Estamos nos unindo ao mistério do sofrimento redentor de Cristo, que se estende através das mãos de Maria até cada fibra da nossa família, até cada coração que bate dentro das nossas casas. É como se Deus abrisse uma janela especial durante estes 40 dias, uma janela por onde a graça flui com maior abundância para aqueles que batem à porta do arrependimento genuíno e não apenas performativo. O espírito da Quaresma é um chamado imperioso e urgente para voltar ao essencial, para desvestir a alma das roupagens pesadas que nos afastam de Deus e nos aprisionam em ilusões confortáveis, mas desoladas. No deserto, Jesus enfrentou as 3 grandes tentações que ainda hoje nos assaltam e derrotam, conforme narra o Evangelho de Mateus. A tentação da carne que nos oferece prazeres passageiros, a tentação da gana de poder que nos promete domínio sobre outros, e a tentação do orgulho espiritual que nos diz que somos melhores porque rezamos. Quando Cristo foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, não foi para destruir a si mesmo, mas para mostrar à humanidade que existe um caminho de vitória sobre o que nos aprisiona, uma estratégia divina de resistência. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que a Quaresma é tempo privilegiado para a penitência verdadeira, para a conversão genuína, que não é apenas abstinência de alimentos no sexta-feira, mas morte para o egoísmo que corrói, para a frieza que adormece, para aquela indiferença que corrói os lares cristãos como ferrugem corrói ferro. O deserto de Cristo é o nosso deserto também. Quando rezamos o terço nestes dias, cada Ave Maria é um passo mais profundo nesta jornada de 40 dias. Cada mistério contemplado é uma lição de como desprender-se do que corrói e abraçar o que salva e redime. A Quaresma nos convida não a negar a vida que Deus criou, mas a viver com autenticidade, com verdade, com o coração voltado inteiramente para aquele que nos amou até o fim e ainda nos ama. Há um padrão divino revelado quando Jesus passou 40 dias no deserto e foi tentado. Este padrão repete-se em cada cristão que quer viver a sua Quaresma genuinamente. Santa Teresa de Jesus, aquela mulher extraordinária que reformou a ordem carmelita e deixou para nós os seus escritos luminosos no castelo interior e no caminho de perfeição, entendeu profundamente esta verdade espiritual. A oração é um ato de recolhimento genuíno e não de performance. Não é um falar contínuo e ininterrupto para Deus como se ele fosse surdo, mas um entrar para dentro, para aquele lugar sagrado onde Deus habita de forma tão real quanto na montanha Sinai ou no tabernáculo do templo. Ela ensinou que a oração verdadeira é tratar de amizade com quem sabemos que nos ama incondicionalmente. E este trato não exige palavras bonitas ou eloquentes. Exige presença genuína e atenção. Quando Santa Teresa fala do recolhimento, ela aponta para a porta por onde o terço entra no coração de quem reza com sinceridade. Não é a quantidade de contas que passamos pelos dedos que importa para Deus, mas a qualidade de presença que temos diante dele, mediados pela intercessão poderosa de Nossa Senhora. O terço teresiano não é uma corrida contra o tempo. Não é uma lista de tarefas religiosas a ser cumprida antes do almoço, como quem marca presença num trabalho. É uma entrada solene na intimidade divina. É permitir que Maria nos guie pela mão até ao Filho, até aquele mistério que cada dezena contempla e nos transforma. A Quaresma potencializa este recolhimento
porque nos remove das distrações mundanas que normalmente nos afastam de Deus e nos lança naquele vazio sagrado onde Deus pode agir com liberdade. O Catecismo nos mostra que a oração de meditação é um esforço genuíno para compreender por que oramos, como oramos e para quem oramos. Santa Teresa vai além. Ela nos mostra que é preciso silenciar para deixar Deus falar. É preciso deixar os sentimentos descansarem para permitir que a vontade se una à vontade divina. Este recolhimento não é fuga do mundo, é a apropriação do mundo interior onde todos os mundos existem em Deus. Quando rezamos o terço à maneira teresiana durante a Quaresma, não estamos simplesmente pedindo coisas como quem pede um favor a um funcionário público desinteressado. Estamos nos transformando em pessoas novas, estamos sendo refundados no amor de Cristo. Há uma forma de rezar que a própria Santa Teresa nos ensinou através de seus escritos e de sua vida exemplar. Uma forma que pode ser resumida em 5 passos essenciais que tecem a trama da verdadeira conversão e renovação familiar. O primeiro é estabelecer uma intenção concreta, clara, específica e bem definida para aquele terço que estamos prestes a rezar. Pode ser pela reconciliação na família fraturada, pela conversão de um ente querido que se afastou da fé, pelo dom da paz nos conflitos domésticos que parecem irreconciliáveis. Não é uma intenção vaga como peço pela minha família, que pode significar qualquer coisa. É algo preciso, como peço que meu marido e minha filha se reconciliem, peço que minha mãe retorne à missa, peço conversão genuína para meu filho que vive longe de Deus. A intenção fixa a rota espiritual. Ela impede que a oração se disperse nas nuvens dos sentimentos vagarosos e sem direção. O segundo passo é viver o mistério. Não apenas lembrar-se dele como quem vê fotos antigas. Quando contemplamos o mistério da agonia de Jesus no horto, não é como quem observa uma cena distante no teatro. É como quem entra na câmara secreta do coração de Cristo, onde ele suou sangue por nós, por cada membro da nossa família. O terceiro passo, e talvez o mais difícil para nós que fomos criados em tempo de ruído constante, é o silêncio entre as dezenas. Alguns podem ser silêncios de meia dezena, onde simplesmente deixamos o pão nosso fluir naturalmente e descansamos em Deus, permitindo que a verdade do mistério penetre as camadas mais profundas da nossa alma. O silêncio não é vazio ou desperdício de tempo, é plenitude, é o lugar onde Deus trabalha em profundidade, onde as palavras cedem lugar à presença. O quarto passo é unir o terço a uma penitência interior genuína, não meramente exterior de fachada que outros possam ver e aplaudir. A Quaresma verdadeira não é sobre privação de comida no sexta-feira apenas. É sobre privação de orgulho que nos torna arrogantes perante aqueles que não compartilham da nossa fé, de irritabilidade que fere os outros com palavras duras, de julgamento que nos torna juízes quando Deus é o único juiz. Quando rezamos o terço durante estes 40 dias, é saudável acompanhá-lo com pequenas mortificações que pareçam inúteis ao mundo materialista, que mede tudo em ganhos visíveis. Levantar de madrugada para rezar quando gostaríamos de dormir confortavelmente na cama quente. Sorrir quando temos raiva ferida que bate no peito. Calar-se quando temos razão que nos autoriza a falar e humilhar. Abster-se daquilo que traz prazer fácil e buscar aquilo que traz dor fecunda. Estas coisas aparentemente pequenas são gigantescas, porque operam uma transformação do coração. E é o coração transformado que transforma a família inteira. A mortificação não é ódio ao corpo que Deus criou. É educação do corpo para que obedeça ao espírito, para que se torne instrumento de graça ao invés de instrumento de satisfação egoísta. O quinto passo é fazer uma oferta final genuína e dolorosa. Não oferecer a Deus aquilo que nos custa nada, aquilo que de qualquer forma deitaríamos fora e esqueceríamos, mas oferecer aquilo que realmente nos dói soltar, aquilo que queremos guardar para nós mesmos. Oferecer para Deus a sua paciência esgotada, com os filhos pequenos que clamam constantemente e parece nunca ter fim. Oferecer o seu cansaço acumulado. Oferecer aquela mágoa que você guardou há tempos contra alguém que você ama profundamente. Isto transforma o terço de uma prática religiosa numa cirurgia espiritual que atua nas camadas mais profundas da alma. Quando você oferece genuinamente, há uma transmutação alquímica.
Aquilo que era sofrimento pessoal torna-se sofrimento redentor. Aquilo que era frustração torna-se oferenda precisa e aceitável diante de Deus. Os mistérios dolorosos são a escola suprema do amor que salva e resgata. E durante a Quaresma, eles devem ocupar o centro absoluto da nossa contemplação com uma profundidade que talvez nunca tenhamos experimentado antes nossas vidas. Quando meditamos na agonia de Jesus no horto, conforme narra Lucas, vemos um homem que poderia ter fugido, que possuía todo o poder do universo em suas mãos divinas e que escolheu abraçar a morte por amor. A agonia não é fraqueza ou covardia. É o colmo da força, porque a força de Deus repousa na abnegação, no sacrifício, no derramamento total de si por quem se ama. Jesus transpira sangue porque o peso da redação humana é tão pesado, tão real, que o Deus feito homem sente a dor de toda a alienação, todo o pecado, toda a frieza de cada coração que não o ama. Quantas vezes em nossas casas vemos pais que agonizam nos seus aposentos porque não sabem como salvar um filho que se afasta da fé, ou um cônjuge que não encontra razão para acreditar. A agonia de Jesus nos ensina que este sofrimento, quando ofertado, torna-se redentor, torna-se capa de maternidade para cobrir aqueles que ainda não conseguem caminhar. Na flagelação, vemos Cristo ser despojado de honra, espancado como um criminoso comum, enquanto era inocente de qualquer crime. Aqui aprendemos que o sofrimento do justo tem poder purificador, e que quando sofremos incompreensão em nossa casa, quando nos veem mal para fazer bem, quando nos abatem injustamente, podemos unir aquele sofrimento ao de Cristo e fazer dele instrumento de salvação para quem nos flagela. A coroa de espinhos nos mostra o escárnio que Cristo recebeu. Os soldados zombavam dele, gritavam saudações falsas, ofereciam-lhe vinagre, cuspiam em seu rosto. Há um paralelo direto aqui com a zombaria que o cristão sofre quando tenta viver com coerência, com autenticidade, quando diz não à imoralidade enquanto o mundo ri, quando escolhe a abstinência, enquanto todos ao seu redor indulgem em prazeres que parecem inofensivos. A coroa de espinhos é símbolo de como o amor é ferido pelo desdém, como a santidade é alvo de escárnio. O caminho da cruz nos ensina que a jornada até ao Calvário é longa, que há queda no chão, que há encontro com mulheres que choram, que há um lugar chamado Gólgota que significa lugar da caveira, onde toda a nossa vaidade morre. Quando rezamos o quarto mistério doloroso, estamos confessando que o caminho para a salvação passa necessariamente pela morte de nós mesmos, pela aniquilação do nosso egoísmo. Para a família cristã que busca renovação durante a Quaresma, isto significa que a paz não virá apenas de palavras bonitas, mas da morte corajosa daquilo que nos divide. O orgulho em pedir desculpas, o medo de ser vulnerável, a máscara que esconde o nosso verdadeiro rosto. O terço é remédio para a casa, é medicina que cura a ferida mais profunda que uma família pode sofrer, a separação do coração de Deus. O catecismo nos ensina que a família é igreja doméstica, é célula viva do reino de Deus, é o seminário onde a fé é transmitida de geração em geração e, como tal, precisa respirar com os dois pulmões da fé, a palavra de Deus e a oração. Quando o terço entra numa casa, entra com ele a paz que não é meramente ausência de conflito, mas presença de ordem divina. A paz que Cristo deixou aos apóstolos não é a paz que o mundo oferece, que é frágil, superficial, dependente de circunstâncias externas. É a paz que vem de saber que o Senhor está presente, que está no controle, que nada acontece fora de seu conhecimento e providência. Há algo extraordinário que acontece quando uma mãe, durante 40 dias, reza o terço pela sua família. Há uma reconfiguração do espaço sagrado da casa. As palavras tornam-se menos duras porque o coração que as pronuncia foi tocado pela mansidão de Maria. A ordem retorna porque alguém está pedindo a ordem. Está buscando que Deus ordene aquele caos que parecia insolúvel. O catecismo fala especificamente sobre a oração mariana como lugar onde a igreja inteira se reconhece, porque Maria é mãe de todos nós, e quando rezamos o terço, estamos entrando na maternidade de Maria, que é tão real,
tão palpável, tão presente quanto quando ela cuidou de Jesus e depois de João no pé da cruz. Este cuidado não cessou com a ascensão de Cristo. Continua hoje, mediando cada graça que pedimos pela intercessão do terço. Aqueles que têm o privilégio de rezar o terço numa casa durante a Quaresma começam a testemunhar sinais reais e discretos de que Deus está agindo de maneira profunda. Estes sinais não são milagres aparatosos que chamariam a atenção da multidão. São as pequenas vitórias do amor sobre o ódio, da graça sobre o pecado. Uma mãe nos conta que o seu filho, que havia 3 anos não falava com o pai porque havia raiva acumulada desde uma discussão que ninguém sequer lembra os detalhes exatos, procurou o pai e conversaram, e pela primeira vez em muito tempo havia graça naquele diálogo, havia possibilidade de cicatrização. Outro testemunha que seu marido, que vivia consumido pela raiva, começou a sorrir sem motivo aparente, como se uma nuvem se tivesse levantado de sobre a sua alma, como se respirasse livremente pela primeira vez em anos. Uma filha relata que sua avó, que havia abandonado a missa há anos por razões que pareciam intransponíveis, comentou em voz baixa que talvez fosse bom voltar à igreja num domingo qualquer, sem imposição, com aquela voz que sugere uma possibilidade, onde antes havia um fechamento. Estes sinais são discretos, porque Deus respeita a liberdade do homem. Ele não força, não coage, não invade. Mas quando há uma intercessora rezando pela conversão, quando há alguém que oferece seu próprio sofrimento pela salvação daquele que não consegue acreditar, abre-se uma avenida por onde a graça flui. O Evangelho não nos promete que todas as famílias serão salvas, mas nos promete que quando rezamos de verdade, quando oferecemos de verdade, não temos rezado em vão. As reconciliações que começam são sinais desta ação divina. Não é que a mãe tenha convencido ninguém através de argumentos brilhantes ou confrontos diretos. É que a oração tocou o coração onde nenhum discurso conseguiria chegar. Há um desejo que emerge em pessoas que antes pareciam fechadas à fé. Um desejo vago, mas real de retornar, de tentar de novo, de não desistir completamente. A paciência onde havia irritabilidade, a compreensão onde havia julgamento, a silêncio respeitoso onde havia discussão estéril. Observadores atentos notam mudanças no tom de voz quando alguém que rezava o terço fala com um familiar que antes era alvo de agressão verbal. Há uma brandura que não é fraqueza, há uma firmeza que não é rigidez. Estas transformações são lentas, não acontecem como milagres de Fátima onde o sol dança no céu, mas são reais, profundas, duradouras. A família toda sente como se uma mão invisível, mas forte, estivesse entrelaçando os fios rompidos, costurando aquilo que estava rasgado. Quando a família não responde, quando os sinais não aparecem, quando a oração parece ser um grito que ninguém ouve, quando a pessoa que você ama mais permanece fechada, permanece incrédula, permanece hostil à fé, é aqui que a perseverança de Santa Teresa torna-se salvífica. Ela mesma enfrentou perseguição dentro de sua própria ordem, enfrentou questões sobre suas revelações, enfrentou o cansaço extremo, enfrentou o tédio que a oração monótona às vezes traz. Ela deixou escrito que o fundamental é perseverar sem brigar, perseverar sem exigências, perseverar como aquele que semeou a semente e confia que Deus a fará crescer segundo os seus tempos, não segundo os nossos anseios desesperados. Há famílias onde o pai continua fechado à fé. Há mães que rezam o terço e o esposo as vê com certo desprezo, que as chama de beatas, num tom que não é carinhoso, que talvez até zombe da sua devoção. Há filhos que continuam vivendo vidas que parecem morrer espiritualmente a cada dia, que se afundam em prazeres que destroem, em relacionamentos que humilham, em escolhas que ferem. E em muitos destes casos, a mãe que reza o terço durante a Quaresma não verá em sua vida a redenção daquele que ama. Mas Santa Teresa nos ensina algo que vai além da satisfação imediata. A sua oferta foi feita, foi inscrita no céu, será cobrada pela eternidade. Talvez aquele coração fechado se abra anos depois, após a morte da mãe que rezava.
Talvez a semente germine quando ela não estiver mais aqui para ver a flor desabrochar. Talvez o filho retorne à igreja quando houver lágrimas nos seus olhos, quando perceberá que aquela mãe que parecia fraca era na verdade forte, que o que parecia loucura era na verdade sabedoria. A mansidão de Santa Teresa não era a fraqueza, era a força de quem sabe que Deus é o jardineiro, que Ele colhe segundo a colheita que quer, e que a nossa tarefa é apenas cavar, regar e depois soltar. Perseverar sem brigar significa também que a oração não se torna pretexto para a condenação. Há mães que rezam o terço pela conversão do marido e depois o condenam verbalmente por cada erro que comete, como se o rosário as autorizasse a desprezar, a usar a superioridade espiritual como arma. Esta é a grande heresia da devoção superficial. Pensar que porque rezamos e eles não rezam, somos melhores, somos mais santificados, temos direito de julgar. Santa Teresa nos corrige nisso com a sua própria vida. Ela foi dura consigo mesma, mas infinitamente misericordiosa com os seus filhos espirituais e até com aqueles que a perseguiam. A firmeza que ela pregava era a firmeza da rocha, não a aspereza do vidro que corta tudo o que toca. Quando rezamos pela família durante a Quaresma e nos recusamos a brigar, quando continuamos gentis, mesmo quando a paciência esgota-se, quando sorríamos quando temos razão de chorar, quando nos mordemos a língua ao invés de dizer aquela frase que machucaria, estamos rezando com o corpo inteiro. Estamos tornando o terço encarnado na nossa carne. Esta é a lição que Santa Teresa deixa e que a Quaresma nos proporciona aprender. A oração verdadeira não separa quem reza daqueles por quem reza através do orgulho espiritual. A une através da compaixão. Quando o marido nos vê sorrir depois de rezar o terço, mesmo tendo razão de estar triste, há algo que ele pode captar, ainda que inconscientemente, da verdade que habitamos. Quando o filho nos vê calar quando temos razão de falar, há um testemunho silencioso que é mais eloquente que qualquer discurso. O terço sem caridade é como um corpo sem alma. É mera forma, letra morta, som que retorna vazio e estéril. A Quaresma completa une a oração ao serviço, o repouso contemplativo à ação transformadora. Enquanto rezamos o terço pela família, estamos simultaneamente chamados a viver a caridade em relação àquela mesma família. Isto significa que quando o filho vem nos procurar, ainda que estejamos no meio de uma dezena, interrompemos a reza e lhe damos atenção genuína, porque o mistério que rezamos é o mistério de Cristo que se encarnava, que se tornava carne, que atendia ao necessitado, que curava e consolava. A caridade não é um apêndice da oração, é a sua consumação, é aquilo a que a oração aspira e se dirige. Há uma tendência perigosa de pensar que aqueles que rezam muito têm licença para amar pouco, para serem duros com aqueles que não entendem suas práticas devocionais, para julgarem como pecado aquilo que é apenas imaturidade. Mas Cristo é bem claro quando nos diz que o maior mandamento é amar a Deus e ao próximo. Não podemos amar a Deus a quem não vemos, se não amamos ao próximo que vemos. Durante a Quaresma, quando rezamos o terço pela transformação da família, estamos também sendo transformados. Se alguém se torna mais rígido, mais amargo, mais separado dos seus em consequência de sua devoção, então há algo fundamentalmente errado acontecendo. O terço genuíno amolece o coração porque o coloca diante de Cristo, que é amolecimento absoluto, que é renúncia total, que é entrega aos outros. Quando nos unimos à paixão de Cristo, através dos mistérios dolorosos, não nos tornamos masoquistas que amam o sofrimento pelo sofrimento. Nos tornamos pessoas que compreendem que o sofrimento, quando abraçado por amor, torna-se redenção. A caridade durante a Quaresma expressa-se também em pequenos gestos que transformam o cotidiano. É não apenas rezar pela cura de alguém, mas também cozinhar para aquele que sofre. É rezar pela paciência enquanto a exercemos com os filhos pequenos que clamam por atenção. É oferecer silenciosamente um copo de água, uma palavra de encorajamento, uma mão estendida àquele que tropeçou. O catecismo nos lembra que a virtude é um hábito, uma disposição estável para fazer o bem. Quando rezamos o terço e simultaneamente praticamos a caridade,
estamos desenvolvendo o hábito da bondade. Estamos sedimentando em nossas almas a capacidade de responder ao chamado de Deus que vem através dos rostos necessitados. Assim chegamos ao fim desta jornada quaresmal extraordinária, que começa com a reza do terço meditado e viverido, passa pela perseverança em face da aparente inutilidade e do silêncio de Deus. Transfigura-se em caridade encarnada, que se vê nos gestos do dia a dia, e termina com a esperança que não desaponta nunca porque repousa em Deus, não em resultados visíveis e palpáveis. Você que tem começado a rezar o terço desta forma abençoada durante a Quaresma, saiba que não reza sozinho jamais. Toda a Igreja reza com você. Toda a comunhão dos santos levanta seus olhos ao Pai, por você com intercessão. Maria ama o seu coração com a ternura que uma mãe dedica ao filho que persevera na fé. Cristo acolhe o seu sacrifício como aceitação genuína da sua salvação. O Espírito Santo sopra nas brasas da sua fé para mantê-las vivas, mesmo nos momentos mais áridos. A sua família, mesmo que não saiba, está sendo tocada pela presença invisível daquele amor que move as estrelas e que ama cada ser humano como se fosse o único criado. A Quaresma não termina na Páscoa. Continua na ressurreição, que é a vida renovada que brota de um coração que se deixou morrer para viver. Continue rezando. Continue acreditando, continue amando. As sementes que você planta no deserto da Quaresma florescerão em tempo de colheita que você talvez nem mesmo possa imaginar, em tempo talvez que ultrapasse as fronteiras desta vida. Que Maria, que recebeu o mensageiro anjo e recebeu depois seu filho morto nos braços, que conhece a dor da mãe e a alegria da ressurreição, interceda por você, pela sua família, por aqueles que buscam retornar à fé. Que o terço que sai de seus lábios seja poder de transformação que se irradia através dos corredores da sua casa, que penetre as almas dos que você ama, e que um dia você possa dizer com certeza: o terço rezado com devoção genuína, com caridade encarnada, com perseverança mantida na mansidão, salvou a minha família.